E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sei, um longo tempo sem vídeo, né? Então, basicamente, o que eu tava pensando nesse meio tempo? Eu tava fazendo alguns projetos que é da escola. No caso, como vocês sabem, eu estudo. E o que eu tô passando aqui, eu quero deixar bem claro que é meu ponto de vista e as coisas que eu vou entendendo. Então, pode não ser os melhores exemplos, mas eu quero tentar mostrar pra vocês como é a vida de um estudante mesmo. Espero que gostem. Eu quero começar uma série pra vocês, no caso, mostrando como é botar a mão na massa, no caso, fazer os códigos mesmo. Eu vou pegar um modelo de um trabalho que eu estava fazendo. No caso, a base de dados, a gente ganhou a base de dados e a gente tinha que fazer as consultas. Banco de dados, tá? Bom, o que é um banco de dados? Tem outros exemplos, eu sei, coisa, o meu pode não ser o melhor exemplo, mas um exemplo que eu estava pensando é num estojo. Por quê? Porque basicamente isso aqui seria nosso banco de dados, onde a gente armazena as informações e os dados. E dentro a gente ia ter os dados, né? No meu caso aqui, meus dados são tesoura, caneta, corretivo e lápis. Dado e informação tem uma pequena diferença, pelo que a gente já estava vendo. Um dado seria basicamente um ponto de partida. Seria a partir do dado que tu consegue uma informação. Por conta que a informação seria ele tratado, assim, seria algo com significado. O que eu vou mostrar para vocês agora é basicamente a parte do script, no caso, tanto o modelo relacional, né, que é o diagrama, e também as tabelas, as coisas que eu vou criar. Essa base de dados foi dada a partir de campeonatos, jogadores, clube de futebol e essas coisas. Bom, aqui na tela do computador vocês estão basicamente vendo que as entidades, né, que são esses quadrados grandes aqui. Aqui a gente tem os relacionamentos, no caso, está tudo sendo passado por um relacionamento tem, que no caso vai ser uma outra tabela, desde a função que ela está fazendo aqui. E aqui a gente vai ter os atributos, que no caso são os códigos, que aqui a gente tem como eles sendo as PK, né, as chaves primárias. E dentro de cada um desses tem, aqui a gente vai ter essas PK de cada uma das entidades aqui sendo uma FK, que é uma chave estrangeira, dentro de tem, que vai ser uma outra tabela. Aqui é basicamente a criação das tabelas e coisa, então... E aqui é os parâmetros que a gente está passando. Aqui os times, os campeonatos que joga, assim vai. Daqui a gente vai ter daí o dos jogadores, daí aqui o valor de tem. E aqui são as questões que a gente estava fazendo. Eu vou tentar resolver algumas delas com vocês. Vamos resolver essas três primeiras aqui. Bom, você vai precisar de algum lugar para poder rodar o servidor que vai estar com o banco de dados, no caso, né? Eu estou usando o Postgre. Eu já trabalhei um pouquinho com o MySQL também. Tem o MySQL Online Lite, que ele está em tanto MariaDB, Postgre e MySQL, se não me engano. Eu não lembro. Mas aí então foi pedido pra gente usar o Postgre. Eu estou usando o PGAdmin 4, que é do Postgre. Já passei toda a base de dados ali para dentro. Como vocês podem ver aqui, né, eu tenho um servidor criado aqui dentro do Postgre. Eu tenho aqui minha base de dados sendo os exercícios. Aqui é onde vai ficar minhas tabelas. Aqui eu tenho as tabelas e cada tabela tem aquelas entidades que a gente foi criado. E aqui a gente tem o relacionamento, que basicamente a parte das colunas, ele tem os códigos tanto de campeonato, clube e os parâmetros do próprio tem. E bom, a gente tem aqui, né, primeiro tem que rodar a nossa query. A gente vem para cá. Primeiro está pedindo para a gente listar todos os registros da tabela jogador. Em banco de dados, a gente tem basicamente algumas peculiaridades. Para a gente fazer uma consulta, a gente vai sempre ter que selecionar alguma coisa. No caso aqui eu vou dar um select all. Esse asterisco é para selecionar tudo. A gente tem que falar da onde a gente vai pegar esses dados. No caso aqui a gente está pedindo de jogador, né? Então a gente vem aqui, jogador. Sempre coloca o nome da tabela que tu quer pegar o dado. Como ele pede para pegar todos os dados, ó, listar todos os registros da tabela jogador, esse simples comando aqui já vai resolver o nosso problema, porque aqui o que eu estou dizendo? Eu estou pedindo para ele selecionar tudo, que no caso é essa partezinha aqui, e eu estou dizendo da onde, que no caso seria from jogador. Eu quero que ele selecione tudo da tabela jogador. Vamos vir aqui e dar um F5. E esses são basicamente todos os dados dos jogadores. Aqui eu tenho todos os ID, no caso normal. Eu tenho o ID do jogador, eu tenho o nome do jogador, a posição que ele joga, a idade, quanto que ele ganha e o clube. Porque esses são todos os dados, todos os atributos que eu tenho dentro de jogador. Se vocês vierem aqui no esquema, a gente tem. Jogador tem todos esses dados aqui. Vamos pro segundo. Ó, aqui já muda bastante. Tá pedindo pra gente ordenar as coisas.
Tá pedindo para listar o nome e a idade. Bom, vai ser praticamente o mesmo esquema. A gente só vem aqui, só que em vez de selecionar tudo, ele pediu só nome e idade. Então a gente pode vir aqui e botar nome, vírgula, idade de jogador. Vamos primeiro rodar esse comandozinho. Tá vendo? Ele vai buscar sempre só nome e idade. A gente tem dentro do PostgreSQL basicamente 7 atribuições que a gente pode fazer, sendo elas select, from, where, order by, group by, having e limit, se não me engano. As duas obrigatórias são select e from, que tem que dizer o que tu quer pegar e da onde tu quer pegar. Uma muito recomendada é botar o where. Se tu for botar alguma coisa como um drop, um delete ou um update, é recomendável botar o where, porque senão tu vai passar para toda a base de dados. E às vezes não é isso que tu quer, às vezes só quer pegar um dado específico de um local. Que nem aqui a gente tem um exemplo. Ó, esse é um caso onde o where seria obrigatório o uso dele, porque ele quer atualizar o salário do jogador do clube 2, com código 2, né? Onde vai ser diminuído o salário em 20%. Nessa questão, você tem que basicamente dar where para ser definido que tem que ser código 2, porque senão ele vai passar o parâmetro para toda a base. Apesar de não ser uma questão obrigatória, ter where é muito recomendado. Fica a dica. Eu não vou ordenar as idades, coisa, né? Mas eu vou mostrar os outros comandos mais pra frente. Vou tentar depois fazer um vídeo mostrando como ficou a minha atividade para essa tarefa. E daí eu mostro certinho cada um dos 30 itens. Eu fiz os 30. É pra fazer 4, eu decidi fazer os 30 para conseguir mostrar para vocês. Eu espero que tenham conseguido entender o que é um banco de dados, o que seria uma base de dados, alguns comandos mais ou menos que a gente passa. Eu vou montar uma série certinha para vocês para entender melhor tudo isso. Eu só queria saber se vocês topam uma série assim, ou até mesmo de programação. Eu ensinar vocês alguma linguagem que vocês escolherem, ou eu posso trazer tipo funções aleatórias, que nem eu tava vendo o vídeo de uma amiga minha que ela fez, que nem ela fez só uma calculadora de MC, usando daí HTML, CSS, eu acho que ela usou JavaScript, eu não lembro. Eu não lembro. Daí então ela postou e, tipo, é uma coisa que geralmente o pessoal procura, então eu posso tentar trazer coisas nesse sentido pra vocês. Espero ter gostado, até uma próxima, valeu e foi.